Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. E aí, você já se vacinou contra a febre amarela? Se não, vá logo. É preciso se vacinar, porque a febre amarela mata. Mas tem um detalhe, preciso lhe advertir. Se você não morrer dessa doença, vai morrer de outra forma. Porque a morte é certa. E é certa para todos. Misericórdia, não se assuste. Aqui no Além dos Fatos, você sabe, a esperança está sempre em pauta. Por isso eu quero lhe dizer hoje com toda segurança, com base na palavra do Deus eterno, a morte não é o fim. Estamos juntos, isso é muito bom. No ar, Além dos Fatos. E aí, como é que estão as coisas? Tudo na paz de Deus. Eu estou feliz por voltar com Além dos Fatos, inédito e ao vivo. Você sabe, durante o mês de janeiro nós tivemos uma retrospectiva de alguns temas apresentados em 2017. Mas a partir de hoje a gente volta para valer. E é muito bom ter a sua companhia. Muito obrigado porque você nos dá o prazer de estar conosco. Estive alguns dias de férias na Moleza, estive com o painho, com mainha, lá na Bahia, na rede, tomando água de coco. Ô, vida dura, hein? Mas é muito bom voltar ao trabalho. E ainda mais esse trabalho, onde eu tenho o privilégio de comunicar a você a palavra de Deus. Digo sinceramente, nessas últimas semanas, pensei muito em você, pensei muito em nosso programa, pensei bastante em minha responsabilidade e orei ao Senhor, pedindo a Ele que por sua graça e bondade nos ilumine nesse novo ano, para que juntos, estudando a Bíblia, nós cresçamos em nossa experiência cristã, em nossa caminhada com Deus, porque você sabe, de tudo na vida, o que mais importa é a gente andar com Deus. Inclusive temos novidades aqui no Além dos Fatos. O Ronaldo Vicente e a Emily, que eram produtores do programa durante o ano de 2017, estão agora com novos desafios e volta ao Além dos Fatos, agora como produtora, a Ana Lima, que apresentou o programa comigo no ano de 2015, o primeiro ano do Além dos Fatos. Ana Lima, bem-vinda. A boa filha a casa torna, não é? Um abraço para você, Ana, muito obrigado por estar conosco no Além dos Fatos. E estreando na Novo Tempo está a Mari Branco, como assistente do Além dos Fatos. Seja bem-vinda também, Mari, e que Deus possa nos abençoar, nós todos, apresentador, produtoras e toda a nossa equipe aqui do estúdio e todos os demais que trabalham para que o Além dos Fatos possa chegar à sua casa. Nós estamos juntos aqui em oração, pedindo a unção do Espírito Santo, para que nosso trabalho seja feito da melhor forma e o nome do nosso Deus seja glorificado. Eu quero mandar alguns abraços para amigos com os quais estive em Vitória da Conquista, na Bahia, há poucos dias. Um abraço para o irmão Robson Teixeira, o fotógrafo. Também para Adna e seus familiares, o João William, a Tiele, Vitória e Esther. Um abraço também para Lia Brandão e para a irmã Guiomar. Tudo gente boa. E é claro, você também que tem solicitado o seu abraço, a gente já está com o seu nome anotado para nos próximos programas a gente ir compartilhando abraços com todos os nossos amigos. E eu quero lhe apresentar o nosso presente, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem essa linda revista, que em realidade é um maravilhoso estudo bíblico, é só você pedir que a gente lhe manda. Em algumas semanas, chega na sua casa. Para você ter a revista Verdades para o Tempo do Fim, você deve entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos. Ou então você pede pelo telefone, ligando em horário comercial. Nosso DDD é 12 21 27 31 21. Nós vamos lhe mandar essa revista de presente.
Através dela, você vai ter uma compreensão melhor da Bíblia e eu tenho certeza, o Espírito do Senhor vai falar ao seu coração e vai guiar os seus passos. E interaja conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, e inclusive estamos ao vivo agora pelo Face. Eu cumprimento todos os amigos que estão nos acompanhando assim. E você pode interagir também pelo nosso Instagram, bem como acompanhar os nossos programas, rever, compartilhar com os amigos através do nosso canal no YouTube. Mas o fato é que nós queremos a sua participação, queremos a sua interação, porque você, é claro, ajuda a fazer o Além dos Fatos. Vacina contra a febre amarela. Está no tempo, né? Está na hora, porque a doença está por aí. Infelizmente, algumas pessoas, você sabe, no Brasil já morreram recentemente. Por isso é importante vacinar-se contra a febre amarela. Acompanhe agora a matéria que a Ana Lima preparou. Quem diria que um pequeno mosquito pode trazer uma doença tão letal para o ser humano? Dados do Ministério da Saúde divulgaram recentemente que entre julho de 2017 e 23 de janeiro deste ano, 130 pessoas contraíram febre amarela no país. 61 deles foram no estado de São Paulo, onde 21 desses chegaram a óbito. Outras capitais também tiveram mortes causadas pela doença. Minas Gerais, com 24. No Rio de Janeiro, 7 pessoas morreram. E no Distrito Federal, houve um óbito confirmado por febre amarela. Estudos recentes comprovaram que a origem da doença é africana e o vírus se hospeda em macacos, mas é transmitido pelo mesmo mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dor no corpo, pele e os olhos amarelados, sangramentos, entre outros. Ao sentir qualquer um destes sintomas, procure rapidamente o auxílio de um médico. E para prevenir a doença, a vacina é a melhor forma de se imunizar. Procure uma unidade básica de saúde mais próxima e vacine-se. Eu já fui vacinado contra a febre amarela 2 vezes. Acho que estou bem imunizado, né? A primeira foi em 1987. Eu era estudante. Estava viajando de São Paulo para Manaus, de ônibus. Viagem longa, hein? Eu estava na companhia da minha esposa, que na época era minha noiva, e de um outro casal, o pastor Wallace e a sua esposa, a professora Cristina, que, por sinal, apresentam aqui na TV Novo Tempo o programa Lar e Família. Éramos jovens, éramos estudantes, viajávamos de São Paulo para Manaus, viajamos primeiro até Cuiabá, de Cuiabá um outro ônibus até Porto Velho e depois para Manaus. Um detalhe, quando nós chegamos a Vilhena, no estado de Rondônia, era de madrugada. O motorista parou o ônibus e acordou todo mundo e disse assim: gente, todo mundo desce para tomar vacina contra a febre amarela. E aí nós descemos assim meio sonolentos e eu me lembro que ficamos numa fila assim numa rua e logo tinha a casa onde a gente ia entrar para receber a vacina. Ficamos ali esperando na fila e assim que a pessoa entrava na casa já recebia a vacina. Só que onde nós estávamos na rua não dava para ver os que já tinham sido vacinados. E eu fiquei ali com a noiva, né, com os amigos e com medo danado, porque eu não gosto de agulha. Aliás, homens geralmente têm medo de agulha, não é? E eu sei que eu estava com medo, mas não podia mostrar fraqueza, afinal de contas eu estava ali ao lado da minha noiva e tinha que dar uma assim de machão, eu não ia amarelar, não é? Até porque a vacina era contra a febre amarela, não tem nada a ver. Mas o fato é que eu fiquei firme ali. E dos nós 4, eu fui o primeiro a entrar para receber a vacina. Em vez de uma agulha, era um equipamento assim, tipo um revólver, uma pistola. E o indivíduo encostou aquilo no meu braço e deu uma mordida. Oh, o negócio é feio. Muita dor eu senti na hora e assim, bateu, já senti aquela dor e gritei. Quando entrei na casa, eu vi um monte de gente, todos assim segurando o braço, porque o negócio realmente era violento, né? Eu não sei se você já foi vacinado dessa maneira, com esse tipo de instrumento, mas o fato é que dói e dói muito. Alguns anos depois,
isso há cerca de 6 anos, eu precisei fazer uma viagem para o exterior e recebi a vacina da febre amarela de novo. Por isso eu acho que eu já estou bem imunizado. Mas se você ainda não foi vacinado, é importante se vacinar, porque de fato a febre amarela mata. E olha, quando a gente recebe a vacina, dá uma sensação de alívio, né? A gente pensa assim, pronto, estou livre, estou seguro, agora eu vou viver. Mas olha, não se iluda. Como eu disse há pouco, se você não morrer dessa doença, você poderá morrer de alguma outra, porque tem muita doença aí em volta da gente. E se você não morrer de doença, pode morrer em outra circunstância, talvez num acidente, talvez no ato de alguém praticar um ato violento contra você, ou se não morrer de acidente, não morrer por doença, não morrer pela violência que há no mundo, você em algum momento vai morrer de velhice, não é? Porque todo mundo morre. Essa é uma certeza da vida, nós todos vamos morrer. E olha, talvez a sua morte esteja mais próxima do que você imagina. Você dirá, pastor chato, desagradável, né? Pessimista, nada disso. Eu estou sendo realista. Não adianta a gente fugir. Essa é uma realidade dura, mas não tem como a gente fugir. A morte é certa. Mas calma aí, não pense em desligar a TV, nem mudar o canal. Fica firme. Aqui no Além dos Fatos, a esperança está sempre em pauta, porque nossas reflexões são baseadas na palavra do Senhor e a palavra de Deus é o livro da esperança, e é uma esperança firme e segura, porque vem de Deus. Vamos orar então, antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pai querido, eu te peço por tua graça, ó Deus, fica conosco, Senhor, hoje e todos os dias desse novo ano de programação, para que o teu Espírito ilumine nossa mente e nos dê compreensão de tua santa palavra. Senhor, eu me coloco inteiramente nos teus braços. Tenho consciência do tamanho da minha responsabilidade e me sinto tão pequeno diante disso. Mas eu te suplico, meu Deus e meu Pai, que tu me ajudes, Senhor, para que tua palavra seja clara, seja limpa, inspire a vida dos teus filhinhos que oram comigo e que estarão estudando este livro sagrado durante esse programa. Nós oramos, Pai, no nome sagrado de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos à Bíblia, não é? Eu quero começar pensando com você o que Deus diz a respeito da morte. Deus, que é o autor da vida, o que Ele diz sobre a morte. E para isso nós vamos à palavra do Senhor. Já convido você para abrir a Santa Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Esse verso é pequenininho, mas ele é assim bem objetivo. Olha o que está escrito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz, o salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado, a recompensa do pecado, o resultado final do pecado, diz Paulo, é a morte. E afinal de contas, o que é o pecado? A Bíblia apresenta várias ideias em relação a essa questão do pecado. No sentido original, pensando no Novo Testamento, a palavra pecado significa um desvio do alvo, um desvio da direção correta. O pecado é, em realidade, uma separação de Deus, uma vida de oposição a Deus, à sua vontade. João, o discípulo amado, diz que o pecado é, em realidade, a transgressão da lei de Deus. De acordo com a Bíblia, pecado não é apenas um ato ou alguns atos. O pecado, em realidade, é um estado, é uma condição de separação, de afastamento, de alienação de Deus. O salário do pecado, diz Paulo, é a morte. Por que o pecado leva à morte? Exatamente por essa razão, o pecado separa de Deus. E o nosso Deus é a fonte da vida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28, Paulo diz que é nele, referindo-se a Deus, que nós vivemos, existimos e nos movemos. Não há vida senão em Deus.
O pecado gera a morte porque o pecado separa de Deus. Aquele que é o nosso maravilhoso Senhor, aquele que é o Criador, aquele que, na verdade, é em quem há vida e vida plena. Por isso que nós precisamos nos voltar ao nosso Senhor, ao nosso maravilhoso Salvador. E um detalhe interessante também, aqui mesmo em Romanos. Vamos ao capítulo 3, agora no verso 23. O mesmo verso, mas o capítulo é o 3. Romanos 3, verso 23, está escrito assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, o pecado leva à morte porque separa de Deus. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Por isso que todos nós, seres humanos, merecemos a morte. Nenhum de nós pode dizer, estou livre do meu pecado. Nenhum de nós, diz o sábio Salomão, pode dizer assim, eu purifiquei o meu coração e livre estou do meu pecado. Nenhum de nós pode dizer isso. Isso está, inclusive, no livro de Provérbios, no capítulo, já confirmo com você, Provérbios capítulo 20, verso 9. E aqui mesmo na carta aos Romanos, no capítulo 3, agora no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim que não há nenhum justo sequer, nenhum de nós é digno. Todos nós somos pecadores, por isso que todos nós estamos condenados à morte. Você certamente sabe que quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, à direita e à esquerda dele, 2 outros homens também foram crucificados. Que a Bíblia diz que eram malfeitores, que eram ladrões. E é interessante que há um momento quando esses 2 homens estão conversando entre si, e um deles diz assim para o outro, nós estamos aqui recebendo o castigo que nossos atos merecem. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Este é o castigo, diz o malfeitor, o ladrão para o outro, este é o castigo que nós merecemos. Essa é a grande realidade. Todos nós, porque somos pecadores, estamos condenados à morte. Mas olha, agora vem a boa notícia, afinal de contas, esta é a palavra do Senhor, não é? O texto que li de Romanos, capítulo 6, verso 23, o verso completo é assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É verdade que o salário do pecado é a morte, mas existe um Deus maravilhoso, rico em misericórdia, um Deus cheio de amor. E esse Deus, Ele providenciou um presente para você e para mim, e esse presente não é outro senão a vida eterna. Por isso que Paulo diz, o dom precioso de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o pecado leva à morte, o nosso Deus maravilhoso, por sua bendita graça, Ele nos conduz à vida. O merecimento do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Mas o nosso Deus, Ele providencia um presente, um dom gratuito, que é a vida e vida eterna, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem prega o Evangelho, quem anuncia a palavra de Deus, não consegue falar a respeito de morte assim por muito tempo. Sabe por quê? Porque o Evangelho constitui-se em boas novas de salvação, um grande anúncio de vida. O Evangelho é um grito de esperança. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Nós podemos falar, dizer em alto e bom som, que apesar de estarmos todos no corredor da morte, por sermos todos pecadores, aqueles que durante a vida aceitam a graça do Senhor Jesus Cristo, recebem o presente de Deus, eles saem da morte para a vida. Você se lembra que Jesus disse, e eu estou citando agora João capítulo 11, lá no contexto da ressurreição de Lázaro, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá.
e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Oh, isto é palavra do Senhor. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador pessoal, então nós passamos da morte para a vida? E um dos versos da Bíblia, que considero assim entre os mais lindos e esclarecedores, está aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não é maravilhoso saber disso? Em verdade vos digo, diz o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e é para valer, é certo, creiam nisso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Sabe esse medo, esse pavor da morte que muitas vezes nós temos? Ele é fruto de nossa ignorância quanto ao que vem depois da morte. Ou então há pessoas que até conhecem o que Deus diz que vem depois da morte, o que Deus diz que acontece com a pessoa quando morre. Há pessoas que conhecem essa mensagem, mas apesar de conhecê-la, eles não creem para valer. Muitas vezes nossa confiança na eternidade é muito superficial, é muito da boca para fora. Porque quando a gente crê para valer, que aquele que vive e quem crê em Cristo não morrerá eternamente, quando a gente crê para valer, de que quando nós estamos pela fé ligados a Cristo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Quando nós cremos para valer, conforme a palavra do Senhor, que a morte é só uma interrupção temporária da vida, porque haverá ressurreição, ressurreição gloriosa para os que confiam no Senhor, ou quando a gente crê para valer, nós não teremos pavor em relação à morte. É verdade que não vamos desejá-la, mas também nós não vamos temê-la. Eu estou pensando num homem que sofreu muito, inclusive foi martirizado, assassinado por causa do Evangelho. Talvez você conheça a história de Estevão. Está no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e 7. Estevão era um homem simples, um diácono da igreja cristã no primeiro século. Inclusive, ele foi o primeiro mártir cristão. Apesar de simples, era um pregador do Evangelho e um pregador eloquente. A Bíblia diz que ele era um homem de muita fé e cheio do Espírito Santo. Os opositores da igreja, eles não conseguiam argumentar contra a pregação de Estevão. E eles ficaram tão invejosos e tão irados com Estevão que resolveram buscar testemunhas falsas para condenar Estevão. Diziam que ele estava pregando contra Deus, contra Moisés, olha que absurdo. Diziam que ele pregava contra o templo, contra a lei, e por conta disso Estevão foi levado ao Sinédrio, que era o tribunal dos judeus. Resolveram então acusá-lo, e acusaram de muitas coisas. E então deram a palavra para Estevão, e cheio do Espírito Santo, Estevão pregou com eloquência, pregou de uma forma linda, mostrou para aquelas pessoas os seus pecados, a dureza do coração delas. E ele disse assim: vocês, inclusive, são traidores e assassinos do justo, do próprio Filho de Deus. Este sangue, disse Estevão, está sobre vocês. E é claro, os judeus que ouviram isso ficaram extremamente irados. E a Bíblia diz que nessa hora Estevão olhou para o céu e disse assim: eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus ao lado do Pai. Então os judeus resolveram matá-lo. Levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Enquanto estava sendo apedrejado, ele, olhando para o céu, olhando para Deus, disse assim: Senhor, recebe o meu espírito. Morreu orando. E depois, diz a Bíblia, ele se ajoelhou e disse assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado, esses pecados. Ele morreu perdoando os seus inimigos. Que lindo, hein? Morreu olhando para o céu, vendo a Deus. Morreu orando ao Senhor, se entregando ao Senhor, seguro nas mãos do Senhor. Morreu perdoando os seus inimigos, morreu em paz.
Você já ouviu falar em boa morte? Dizem que a boa morte é aquela que a pessoa não sofre antes de morrer, não sente dor, morre rápido. Vou lhe dizer uma coisa, se existe boa morte, não é essa. Se existe boa morte, é morrer salvo, é morrer como Estevão, é morrer em paz com Deus, a despeito das circunstâncias da morte. Se existe a boa morte, essa é a boa morte. Morrem em paz com Deus, morrem salvos, aqueles que vivem com Deus. Aqueles que ao ouvirem a palavra do Senhor, creem no Senhor de todo o coração e andam nos seus caminhos. O meu convite para você é, ouça a palavra de Deus. Aliás, você já está ouvindo, parabéns por isso, mas em nome de Jesus, creia. Creia que a morte não é o fim. Creia que através do Senhor Jesus Cristo nós desfrutamos o presente de Deus. E um dia, por essa bendita graça do Senhor, nós estaremos juntos no reino eterno. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a crer de todo o seu coração e que assim você e eu, nós vivamos juntos, vivamos com esperança no Senhor. Porque a nossa esperança vem do Senhor, a nossa vida está no Senhor. O pecado pode tentar nos separar de Deus, mas quando nós confessamos nossos pecados e nos voltamos para Deus, nós somos perdoados. Através da graça de Cristo, nós somos religados a Deus, a fonte da vida. E um dia, por esse Deus poderoso, nós teremos vida eterna. Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Vamos orar juntos? Ó Deus e Pai, seja louvado o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço por esse privilégio de compartilhar Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por essa luz que vem do Santo Evangelho e mostra para nós todos que a morte não é o fim. Por isso nós não precisamos temê-la, porque um dia nosso Senhor fará novas todas as coisas e com o Senhor nós estaremos juntos eternamente. Abençoa todos os Teus filhinhos que oram comigo, Senhor. Concede-nos essa convicção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa lhe abençoar, continuar abençoando sua família e pela graça do Senhor, nesse novo ano, nós estaremos juntos durante todo o ano aí, compartilhando a palavra de Deus e nos deliciando com a esperança que vem do Senhor. Mantenha sempre no seu coração o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus, um abraço, a gente se vê, tchau.